Vamos abrir em Lucas, capítulo 3. E eu vou fazer a leitura do verso 1 até, se eu não me engano, o verso 18. E, inclusive, irmãos, aqueles que já nos acompanham há mais tempo, Lucas 3, aqueles que nos acompanham há mais tempo, já sabem que 18 versos, na verdade, eu partiria em 3 sermões ou 4, né? Partiria em 3 ou 4 sermões. Mas, como nós estamos seguindo o texto do calendário litúrgico, ele trabalha, então, todos esses versos. Na verdade, no domingo passado, nós vimos do 1 ao 6, e hoje nós vamos ver do 7, e, em tese, iria até o 18. Mas eu não prometo a vocês que nós conseguiremos fechar até o 18. Então, vamos tentar. Vamos tentar ir até o 18, mas o ponto central, dentro da ideia do advento, nós vamos ver alguns versos mais específicos, tá bom? Então, Lucas, capítulo 3, hoje é apenas do 7, mas do 7 ao 18, mas nós vamos ler a partir do 1, não é para pegar todo o contexto novamente, inclusive lembrar algumas coisas de semana passada. Diz o seguinte a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança. Irmãos, desde semana passada está difícil falar esse termo. E eu tentei editar isso na hora de mandar para o YouTube, não teve jeito. Então, circunvizinhança. É isso? Então tá. Verso 3. Percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo.
Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Amém. Podem tomar assento. Bom, irmãos, nós vimos então, na semana passada, já fazendo essa sequência, né, do advento e do que se espera, essa grande expectativa da chegada de Cristo, e hoje, diferente dos da época, nos primeiros capítulos de Lucas, esperava-se o nascimento de Jesus. Nesse texto aqui, o que se espera e o que Lucas está fazendo é preparando os seus leitores, preparando aqueles que estão lendo, que irão ler o seu registro, não mais para o nascimento de Jesus. Ele já nasceu nos capítulos anteriores, mas ele agora vai começar o seu ministério público. E para começar o seu ministério público, é apresentado então a voz do que clama no deserto, com várias características sobre esse João Batista, né? E nós vimos então que hoje, diferente da época de João Batista, nós não estamos aguardando a manifestação pública de Jesus. Jesus já se manifestou e já disse a que veio, né, com toda a sua obra, morte e ressurreição na cruz. Mas o que nós aguardamos hoje é a ressurreição, a ressurreição pessoal, mas é o retorno de Jesus, a volta triunfante dele. E nesse sentido, nós fazemos esse papel de João Batista, que João Batista fez na época, que é alguém que não é bem quisto, não é bem-vindo, que é estranho, pelo menos aos olhos da grande maioria, é esquisito, tem até, no caso dele, tem uma dieta esquisita. Graças a Deus, nós cristãos estamos livres desse negócio, né? Nós podemos comer bacon, que bom que acabou a lei do Antigo Testamento, Deus seja louvado, né? Porque o bacon é um negócio maravilhoso. Então, nós estamos livres nesse sentido de certas leis e certas questões do Antigo Testamento, né? Mas, ainda assim, carregamos algumas características de João Batista. E dessas características é essa de que nós temos uma palavra, um anúncio a ser dado, que ele aplana, que ele conserta, que ele deixa reto o que está torto. E é muito interessante isso, que para a manifestação de Jesus, aqui no texto, João vem com esse contexto de uma palavra de aplanamento, de tornar correto. Da mesma forma, para que Jesus traga salvação ao indivíduo, nós precisamos anunciar uma determinada palavra. Que palavra é essa? O Evangelho. O Evangelho. Alguém vai dizer, não, mas João aqui não está pregando o Evangelho. Está pregando. Nós lemos no último verso, verso 18, que ele continuou, então, anunciando o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho começa com uma mensagem de arrependimento. Não é possível se converter se não houver arrependimento. Então, esse é um primeiro ponto, e isso é muito importante para a gente começar a pensar quando nos propomos a contar o Evangelho para alguém, porque olha só, eu não sei se é o caso de que nós somos brasileiros e latinos nós temos assim, nós somos um pouco mais sentimentais, sabe? Por exemplo, os europeus e os americanos, o que eles têm que falar, eles falam na cara. E é isso mesmo, pai, fala.
né? Enquanto nós, latinos, brasileiros, nós somos um pouco mais milindrados, nós temos meio que muito cuidado para falar certas coisas. Ou eu estou enganado? Ou é só eu que sou assim? Não? Pois é, nós somos assim. Só que o Evangelho, ele inicia com uma necessidade de arrependimento. E, irmão, o sujeito não vai se arrepender se não houver, em primeiro lugar, uma palavra de confronto e não de conforto. Sabe aquela história? Eu vou evangelizar. Como? Aí eu vou para a rua, começo a entregar folheto. Isso não é evangelizar, isso é panfletar. Fazer isso com o folhetinho e com o santinho do candidato é quase a mesma coisa. Isso é panfletar. E para piorar, o sujeito diz, vá em paz porque Jesus te ama. Não! Jesus não está amando aquele sujeito. Não naquele momento. Sim, existe uma palavra ou uma história, que é a própria história de Cristo, que é apresentada para que haja relacionamento de amor entre o pecador e um Deus santo. Mas enquanto este pecador não for confrontado com o seu pecado a tal ponto que traga uma tristeza e uma contrição no coração, ele olha para o lado, olha para o outro e diz o seguinte: mas gente, eu achava que ser crente era fazer festa. Não é. Ser crente é ter plena consciência dos seus pecados e viver uma vida constante de arrependimento e fé. Já falamos isso em outro contexto. Inclusive, fé. Por quê? Ou em que exatamente? Em que exatamente? Bom, dentre tantos motivos que poderíamos dar, um dos motivos que mais me impactou nesse ano, refletindo sobre esse tema, é que nós temos que entregar Jesus como nosso sacrifício pessoal ao Pai dele, exercendo fé, realmente acreditando. E deixa eu pegar um ganchinho de um trecho de um sermão que eu tive que pregar ontem, num evento de juventude. Me pediram para pregar em Hebreus capítulo 11, né, do 1 ao 3, que fala sobre fé. E o que eu precisei deixar claro para eles é o que não é fé e o que é fé. Fé não é um achismo, fé não é um desejo, um simples desejo. Fé não é uma espera no sentido de que eu espero que, tomara que. Né? Fé não é um salto no escuro. Né? Você de repente já pode ter ouvido um pregador coach por aí dizendo: irmão, se joga. Não, isso não é fé. E dependendo inclusive do contexto, do motivo disso, pode ser uma grande tolice na tua vida agir dessa forma. Mas fé sempre tem relação com um conhecimento em que aquele conhecimento faz todo sentido para você e, a partir disto, objetivamente, você confia neste conhecimento para continuar vivendo. Então, a fé tem um aspecto objetivo, num conhecimento objetivo, sabe? A fé não é algo assim, como alguns cantam por aí, né? Um negócio assim sobrenatural e sentimental. Não é. Em contrapartida, a fé também não está ligada somente a um conhecimento intelectual, porque é necessário conhecer. Mas se não fizer morada aqui, não serve para nada. E uma das aplicações que eu fiz com eles lá, e que já fiz com vocês em outros momentos, é o teste para saber se você é cristão. Que são 3 perguntas. A primeira é: você, quando olha para uma cruz, ou a Bíblia, ou ouve o nome de Jesus, você consegue entender tudo que está envolvido naquele ícone ou no nome, né, naquele objeto? Você consegue perceber a necessidade, o porquê da cruz, o porquê daquela ferramenta de tortura onde o Filho de Deus foi posto ali e torturado? E que aquilo tem relação com vida de pecado. Você consegue entender isso? Você entende a história do Evangelho? Essa é a primeira pergunta para saber se você é crente. Se você entende a história do Evangelho, isso não faz de você um cristão, mas você tinha que passar por essa primeiro. A segunda pergunta é: uma vez que você entende, você olha para a cruz, você olha para a Bíblia, você ouve o nome de Jesus,
ou ouve o termo pecado, você sabe tudo que está envolvido nisso. Eu entendo. Muito bem. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Nessa história de que a história desse Jesus é a história de um ser todo-poderoso que assume o seu lugar e é completamente suficiente para perdoar os seus pecados e te levar para Deus. Você acredita nisso? E essa segunda pergunta, ela é um pouco mais difícil de acreditar mesmo. Porque assim, irmão, vamos ser honestos. Você acredita nisso? Você acredita que Deus se fez carne? Você acredita que uma virgem concebeu? Sabe? Porque essa história é muito louca. O que eu estou fazendo aqui é sendo verdadeiro com vocês. Essa história, humanamente, não é possível de acreditar que uma virgem concebe Deus, e que este, se fazendo um homem, e sendo exatamente como nós, vive 33 anos, sem cometer pecado algum. Você realmente acredita nisso? O quanto você acredita nisso? E mais, ele se oferece, não foi um acidente de percurso, mas ele voluntariamente se oferece para ser o seu sacrifício pessoal, para se colocar no seu lugar. E mais. E essa talvez seja a parte mais difícil. Você acredita que ele ressuscitou? Você acredita que um homem foi posto, esfolado numa cruz, e que morreu, foi posto num túmulo, e 3 dias depois ele levanta dos mortos? Você acredita nisso? A partir das testemunhas, a partir do que os apóstolos e todos disseram que viram e testemunharam, você acredita no testemunho deles? Essa é uma pergunta mais difícil. Esta é uma pergunta mais difícil. Se você acredita, você passou no segundo teste. Só que isso não faz de você um cristão. Como não? Ué, eu entendo. Eu creio. E isso não faz de mim um cristão? Bom, o diabo entende e acredita. Tanto que ele estava lá. Inclusive a Bíblia vai dizer que os demônios não somente creem no que é contado, mas os bichos tremem. Os caras são até mais devotos do que a gente. Você treme quando você ouve ou conta o evangelho? Os bichos tremem. Os caras são mais devotos que você e eu. E isso, entender e crer até aí, não significa nada. A grande pergunta é a terceira. Mas tem que passar pelas 2 primeiras. Mas a grande pergunta é a terceira. Essa história é a história do amor da sua vida. Você ama essa história dá sentido para toda a realidade que te cerca. Essa história é a história que te faz olhar para o teu semelhante e mesmo, às vezes, num acesso de raiva, essa história lhe vem à mente e você diz: eu não posso dar mau testemunho, porque o meu Senhor e Salvador morreu e ressuscitou no meu lugar. Sabe? Essa história é doce para você? Essa história é a história que está constantemente nos seus lábios e no seu coração? Porque a grande diferença da fé dos demônios para a fé salvadora é que a fé dos demônios não ama. Muito pelo contrário. A fé salvadora é aquela que nos leva a amar essa história. Mas, novamente, essa história começa com a necessidade do arrependimento. Lembrando, então,
que o fato dele ressuscitar é o fato de que o teu substituto pessoal ressuscitou. Se aquele que te substituía foi morto e ressuscitou, isso prova que você vai ressuscitar. Bom, nós temos então essa palavra, esse anúncio para ser dado. Tá? E o texto então começa apresentando esse, que é a voz do deserto, num contexto em que os poderosos da época dominavam, e então claramente, da mesma forma que na época o mundo estava perdido, corrompido, o mundo está perdido e corrompido hoje, e é a mesma palavra. Nós estamos no mesmo contexto, e no contexto de um mundo perdido e corrompido, a palavra do Senhor não vai para o Palácio do Planalto, a palavra do Senhor não vai para as grandes catedrais. A palavra do Senhor não vai para um monte de supostas igrejas. Não vai para supostas mega igrejas que vendem cura, milagre e alegria. A palavra do Senhor não vai para lá. O que vai para lá é o que o apóstolo Paulo vai chamar de anátema, maldito. É maldito aquele que deturpa a história do amor de Deus. A história que Deus é apaixonado, Deus ama. A história do que foi feito com o filho dele e do porquê foi feito com o filho dele. É a história épica. Pense numa história épica, é a história do amor de Deus. E um monte de megas e pequenas lugares que se dizem cristãos. Na verdade, a palavra não está lá. E o dia que eu começar a falar aqui, nesse púlpito, qualquer outra coisa que não seja sobre arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, vocês podem me botar para fora, porque eu virei um maldito. Não tenham pena, porque estamos lidando com a história do amor de Deus. E essa história, então, que não foi para os palácios, nem para os grandes centros religiosos da época, foi para o deserto. Foi para o deserto, foi para João, esse sujeito esquisito que nós falamos anteriormente. E uma palavra, então, que fala sobre arrependimento. Vimos na semana passada que existem duas maneiras distintas de ofender a Deus. Duas maneiras distintas de ofender a Deus. A primeira é vivendo a vida sem se importar com a vontade de Deus. A vontade de Deus que é expressa na lei de Deus. A segunda forma de ofender a Deus é vivendo uma vida concentrada em obedecer à lei de Deus com o objetivo de ganhar a graça de Deus. É aquele crente que bate no peito e fala: eu sou tão fiel. Veja, dou dízimo de tudo. Não falto a um culto, estou em todos os lugares. E por causa disso, Deus me ama mais do que você. Na verdade, as duas formas são distintas, são tentativas de manipular Deus e manter o controle da própria vida. A primeira forma afirmando que, bom, se ele é bom, ou seja, estou falando aqui do irreligioso, do relativista. E infelizmente a gente não vê isso somente para os que não estão dentro de igreja. Mas muitos dos que estão dentro de igreja aderiram a esse tipo de pensamento relativista e que tenta racionalizar ou explicar o próprio pecado. E aí eles afirmam então, bom, se Deus é bom, ele vai me perdoar de qualquer forma. Ele é obrigado a me perdoar de qualquer forma porque ele é amor. É uma primeira tentativa de manipular Deus, tendo controle pessoal da vida. A segunda forma, que é sendo um ser legalista e religioso, é afirmando que Deus vai ser obrigado a permitir minha entrada no céu, pois eu sou mais justo e ético do que os que estão à minha volta. Legalismo, moralismo religioso, relativismo e religiosidade. Os dois são apenas estratégias diferentes
de autossalvação. Temos então que nos arrependermos por não confiar exclusivamente em Deus. Irmãos, algo que eu não falei ainda na semana passada. Será que a gente consegue entrar no texto de hoje? Por isso que eu não gosto de série de mensagens. Estou sendo honesto com vocês. Eu gosto de pegar um livro ou um trecho maior e expor todo o trecho, porque a gente pode trabalhar com bastante calma tudo que o texto tem para nos dizer. O problema do coração humano e essa necessidade, e que a gente tem que ter essa consciência de necessidade constante de arrependimento, é que religião é o modo padrão do coração humano. Já pararam para pensar nisso? Religião é o modo padrão do coração humano. Aí você pergunta, mas Alan, e aqueles que não estão em nenhum grupo religioso, né, por assim dizer? Bom, eles estão adorando alguma coisa, eles estão servindo a alguma coisa. João Calvino já disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, a religião é um certo padrão. Depois da queda, o ser humano tem uma necessidade de preencher esse vazio. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, vamos fazer uma comparação. Pense num sistema de computador corrompido. Este é o ser humano. Este é o ser humano. Um sistema corrompido. Originalmente ele não foi criado para ser daquele jeito. No entanto, algo aconteceu que mudou toda a programação dele. Toda a programação dele. O que é o evangelho? É o antivírus. O evangelho é o antivírus. Mas qual é o problema? O problema é que quando você desliga o computador, e no outro dia você liga de novo e ele volta o programa, você tem que, enquanto ele liga, aplicar o antivírus. Ou deixar ele funcionando sempre ali. Porque a programação original dele volta. Vamos falar disso em termos práticos. Vamos falar disso em termos práticos. Você sai de um culto como este hoje. Teremos daqui a pouco a ceia do Senhor. Você sai de um culto como este hoje, crendo na graça de Deus, descobrindo que o Senhor, Ele tem prazer em estar com você, a partir do momento em que você se arrependeu dos seus pecados, você então foi livre em Cristo agora para viver, sabe? Um banho no mar, a textura da água é outra. Tomar um copo de suco de laranja para a glória de Deus ganha outro brilho, outro contorno, e você sai daqui maravilhado, querendo viver e dizendo, não há nada melhor do que ser crente, eu quero ser cristão. Aí, você vai dormir, certo? Aí, amanhã, quando você acordar, você vai sair correndo, você por algum motivo perdeu a hora, ou o trânsito foi terrível, choveu, né? E aí no Rio de Janeiro chove, para tudo, né? E você corre para o trabalho e aquele dia, de repente, naquela manhã, tudo parece que está dando errado. Cara, umas coisas estão dando erradas. Tem algo errado que não está certo aqui. Não está dando certo. E aí você lembra, você tem um estalo, opa, eu saí correndo hoje de manhã e até agora eu não tive um momento com Deus. Está explicado. As coisas estão dando erradas na minha vida porque eu não tive meu momento com Deus. E aí você vai lá, né, para o banheiro ou para uma salinha, entra, tranca, fecha, lê o salmo, faz a lectio divina e você sai daí dizendo, pronto, agora que eu satisfiz Deus, o dia de hoje vai ser completo. Irmão, esse tipo de atitude é qualquer coisa menos cristã. É uma atitude pagã. Se você fizesse a mesma coisa com Thor, com Tiamat, sei lá, seria a mesma coisa. Porque você está tentando manipular Deus com uma leitura e uma oração. Ou seja, o teu programa resetou. Você tem que contar de novo o evangelho para você e dizer assim, peraí, Deus não se relaciona comigo a partir do que eu faço.
mas ele se relaciona comigo a partir do que foi feito no Filho dele. Portanto, quer coisa boa ou quer coisa ruim esteja acontecendo na minha vida hoje, é para a glória de Deus. E no final das contas, vai me levar a algum processo na minha própria vida que é para me aproximar dele. Bendito seja o Senhor. Percebem a diferença? Só que você tem que passar o antivírus. Você tem que todo dia acordar e contar o evangelho para você mesmo, se arrependendo, ou ao dormir, ao se deitar, se arrependendo de ter tentado passar o dia ou não ligando para Deus, ou tentando comprar um sorriso dele com alguma coisa. Veja, não estou dizendo que você não tem que viver como um cristão, e é disso que se trata esse texto hoje, e eu vou até logo para o texto, senão a gente não vai entrar nele hoje. É disso que se trata o texto hoje. O texto de hoje, que vai do 7 ao 18, na verdade que abarca muita coisa aqui, mas ele está falando sobre uma vida que ela é construída como resposta a Deus. Então eu não vou ir para o quarto, para uma sala que seja, e abrir um texto bíblico e ter um momento de delícia com Deus, de estar com Deus, de apreciá-lo, para tentar comprá-lo. Vai ser porque não tem nada melhor do que isso. A não ser que isso não seja uma verdade para você, porque se não é uma verdade para você, que não há nada melhor do que estar com o próprio Deus, você tem que contar o evangelho de novo para você, e tem que se arrepender de novo. De novo. Veja então, o primeiro texto do Advento falava sobre uma vida de expectativa. Uma vida de expectativa. O segundo texto de semana passada, que nós rememoramos agora, fala então de uma vida de constante arrependimento. E esse terceiro texto é um chamado para vivermos e vivermos intensamente a graça de Deus, a glória de Deus e o reino de Deus como se ele já estivesse instaurado. E você vai dizer, mas Alan, o reino não está ainda plenamente instaurado. E se eu começar a viver como se o reino já estivesse instaurado, eu vou ser excluído de muitas coisas na sociedade. Irmão, essa é a ideia. Que você seja excluído de muitas coisas na sociedade. Porque você não se encaixa mais em muitas coisas na sociedade. Porque você não tem mais conluio com muitas coisas na sociedade. Porque você já está vivendo uma vida do reino de Deus instaurado, numa expectativa constante e num arrependimento e fé todos os dias. Todos os dias. Somos chamados para sermos cristãos neste mundo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas, e lá em Mateus, capítulo 3, verso 7, a gente vai perceber que nessas multidões, ou muitos que vinham ao próprio João Batista, eram fariseus e saduceus. Então, esses vinham até eles, e João, irmãos, que bom que João, não é à toa que Deus selecionou esse povo, preparou esse povo e forjou, sabe? Existem homens que pela graça de Deus são homens sofridos, mas que se tornam duros. Homens que são forjados no deserto, na escassez, na dureza. É gente que não tem mais nada a perder. E olha para essa turma que prega o falso evangelho, que deturpa o objeto da história do amor de Deus, e olha para essa gente e diz o seguinte: raça de víboras, cobras peçonhentas. Cobras peçonhentas. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou quem disse para vocês que estão aí aguando o evangelho, mercadejando a palavra de Deus? Quem disse para vocês? Por que vocês acreditam que a ira vindoura não irá acompanhá-los? É claro que daqui até o verso 18, muitas coisas são tratadas, mas é interessante como é que todo o trecho se fecha, porque lá no final do verso, chegando para o final do verso 18, João Batista
vai falar sobre a pá e a eira, vai falar sobre palha e trigo, vai falar sobre um certo batismo de Jesus, que Jesus tem para dar. Quando, naquele trecho final ali do verso 15 ao 18, confundem João Batista com Jesus, e ele diz, não, olha só, eu estou batizando com água, mas o que virá após mim, ele tem dois batismos distintos. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E alguns leem esse texto crendo que fogo aqui é uma espécie de segundo batismo ou segunda bênção, e inclusive muitos vão achar que esta segunda bênção tem relação com o fenômeno da glossolalia, ou, no português comum, falar em línguas. Gente que acha que batismo com fogo é falar em línguas, e que esta é a prova do batismo de Deus. Irmão, lê o contexto, porque eu não quero batismo com fogo, não. Porque ao mesmo tempo que ele fala de batismo com Espírito e batismo com fogo, logo na sequência, ele usa o elemento e a cena da pá e do recolhimento de material, onde parte desse material, que é o trigo, vai ficar guardado. Quem é o trigo? São aqueles que são de fato povo de Deus, que se arrependeram dos seus pecados e que por causa disso vivem uma vida condizente com o arrependimento constante. E quem é que vai para o fogo? A palha. Ou o joio. Poderíamos usar também essa figura. Porque é joio e trigo crescendo junto. É joio e trigo crescendo junto. Sendo que esse que vai vir, ele tem duas mensagens. João só está começando a anunciar essa mensagem, mas ele tem duas mensagens. A primeira mensagem vai batizar com o Espírito, e ser batizado com o Espírito é um sinônimo também de ser selado pelo Espírito. Quando ele diz estes batizados com o Espírito, são os que ficam guardados, ou são os que ficam selados, são os que ficam protegidos, eles estão protegidos por Deus. Em contrapartida, os que não são selados pelo Espírito, são os que vão para a fornalha serem batizados com fogo no inferno. E, irmãos, às vezes nós vemos certas notícias ou vemos certas coisas na rua que a doutrina do inferno, percebemos o quanto ela é necessária. O quanto ela é necessária. É claro que bom seria se todos pudessem ser salvos. No entanto, não é isso que o texto aponta. Quando, por exemplo, Jesus diz que veio para os seus, e somente para os seus, para o seu povo. Povo esse que passou pelo arrependimento e vive uma vida condizente com esse arrependimento. Então, essa é a realidade do texto. E aí ele diz então, quem induziu vocês? Eu fui lá atrás para voltar aqui, para vocês entenderem por que João Batista está falando sobre a ira vindoura, a raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus vai trazer filhos para a promessa feita a Abraão enxertar de corações de pedra. E aqui sim, eu estou usando a figura apenas. Mas é uma figura interessante quando ele diz, vocês se acham muito crentes, né? Mas esqueceram que Deus não tem neto. Deus não tem neto. Não é porque teu pai, tua mãe, tua filha, tua neta, tua avó, sei lá, tem aliança verdadeira com Deus, e isso faz de você um neto de Deus. Deus não tem neto, só tem filho. Deus só tem gente com que ele se relaciona pessoalmente e não por tabela. Por tabela. Então, das pedras ele suscita, e também está posto o machado à raiz. Uma palavra dura de João Batista. Está posto o machado à raiz, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Nós temos então aqui esse princípio da falsa conversão, sabe? Pessoas que tentam se aproximar de Deus a partir dos seus frutos pessoais. Quem disse que você é filho de Deus? Por que você é filho de Deus? Quais são as bases fundamentais e fundamentadas no seu coração para você ter plena convicção de que nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem adversidades, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus? Você se encontra nesse processo fundamentado em quê? E você precisa pensar sobre isso. Fundamentado em o quê? Se for pela graça de Deus, no que Ele fez no Filho dele, e o Filho dele te substitui morrendo no seu lugar, ressuscitando, sorria. Mas se não, e é interessante porque eu estou aplicando isso para vocês, mas a gente também precisa aplicar isso e olhar para essa raça de víboras que vivem nesse mundão afora, apresentando um falso evangelho, e o máximo que a gente faz é um compartilhamento numa mídia social, fazendo piada com aquilo. O máximo. Graças a Deus esse ano, pelo menos até agora, mas parece que esse ano, o tal daqueles especiais de Natal que fazem chacota com Deus, pouco se falou, tipo o pessoal já, né? Mas já era para ter feito isso até antes. Bom, não é esse o ponto. Essa turma odeia Deus. Então, estão surpresos com o quê? Eles odeiam Deus. A eles, o que nós temos que pregar havendo oportunidade é a necessidade de arrependimento. Não há outra coisa a se esperar. Agora, e os que estão dentro do rebanho? Sabe? E os que se dizem, então, anunciadores? Raça de víboras. Está pensando que vai obter o favor de Deus, porque supostamente se dedica à obra de Deus? Está perdido, irmão. Tu vai experimentar o batismo do fogo. É a danação eterna. Então, as multidões interrogavam, bom, estamos arrependidos, a mensagem é essa, queremos esse batismo. O que a gente faz? O que a gente faz agora a partir disso? Os ouvintes aqui, eles sabem que a grande questão não é em si ser batizado. E isso é muito interessante nesse texto. A grande questão aqui não é o ato religioso, porque João Batista está pregando e ele está propondo o ato, que é o batismo do arrependimento. Mas a grande questão não é o ato. A grande questão é que é necessário um determinado coração verdadeiro para esse ato, e na sequência, assim, tá, e agora? Sou crente. E agora? Agora eu saio desse mundo? Agora eu vou só ouvir música gospel. Que coisa terrível. Irmãos, se ser crente fosse ser obrigado a passar o resto da vida ouvindo música gospel, seria o inferno. Seria o inferno. Se ser crente fosse agora usar, entenda o que eu vou dizer, tá? Roupa de crente. O que significa isso? Eu não sei responder. Alguns lugares tentam responder. Mas se ser crente fosse desconectar da realidade e se tornar um parasita, um ET nessa terra, seria a pior coisa do mundo. E não é isso que João aplica no texto. Então ele dá primeiro o conselho para as multidões, depois para os publicanos e por último para os soldados. Ou seja, para as multidões de uma forma geral. Ele vai responder, simples, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Irmãos, eu não vou me deter muito aqui, infelizmente, nosso horário passou, chegou, ainda teremos a ceia do Senhor. Então eu vou passar aqui
pelos princípios do texto. João Batista está aplicando a essa multidão Levítico, livro de Levítico, capítulo 19, o capítulo da santidade. Sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. E o capítulo 19 de Levítico começa então com esse trecho: sede santos, porque eu sou santo, ou sereis santos, dependendo da tradução, porque eu sou santo. E a partir do que vem na sequência, são instruções sobre prática de justiça. Tem noção do que é isso? Prática de justiça. E é muito interessante pensarmos que nós, como povo de Deus nessa terra, não temos que estar alienados dessa terra. Temos que ter consciência em quem estamos votando, não somente para presidente, mas para síndico do prédio. Temos que ter consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque tudo tem relação com a nossa vida e com a vida dos demais. E a prática da santidade, no capítulo de santidade, em Levítico 19, vai dizer que ser santo não tem relação com você ficar trancado no seu quarto tocando violão e chorando, mas ser santo tem relação com você viver e viver plenamente para a glória de Deus, com os olhos abertos à prática de justiça. E desculpa, isso não é pauta de esquerda, isso não é pauta de direita, isso é a pauta do Evangelho. Pauta do Evangelho. Então, quando ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo, ele está fazendo uma aplicação de Levítico. Olhe para o seu redor, olhe para o seu próximo, você de fato é cristão. Então, sai do seu mundinho e realmente abra mão de morrer por esse mundo. Sabe, de perder a vida por esse mundo, de perder a paz por esse mundo, de perder a paciência por esse mundo. Mas uma vez que você chegou ao fim de você mesmo, uma vez que você acabou, uma vez que você morreu, exercer justiça e aplicar bondade às pessoas à sua volta vai ser a coisa mais doce da sua vida. Irmãos, é prática de santidade. Foram os publicanos, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época, e eles tinham fama de roubarem na hora dos impostos, e João Batista está dizendo, sejam justos. Não quer dizer que você não vá exercer o seu trabalho, e era um trabalho muito mal visto. Mas se é o trabalho que você tem aqui, entenda que o trabalho deles não era pecado, tá? Porque depois alguém vai dizer por aí, ou vão fazer um corte nesse vídeo, dizendo que o pastor está dizendo que qualquer trabalho que seja, tem que ser um trabalho bom. Não, não é não. Não é não. Vender droga é crime. Pecado. Prostituição, pecado. E por aí vai. Está falando de um trabalho justo, e o trabalho deles era cobrar impostos, que eram muito mal vistos porque todos eram ladrões, ou a maioria. Você lembra de Zaqueu, que subiu lá na árvore, né? Tem até uma piada, já ouviram a piada, essa piada? Jesus vê aquele baixinho subindo na árvore, e ele diz, Zaqueu, desce depressa daí, rápido, porque vamos fazer uma música horrível com essa cena. Desce daí que vão criar uma música péssima, brega, terrível. Né? Zaqueu era cobrador de impostos. E para os soldados, cara, os soldados que humilharam Jesus, que fizeram o que não deveriam, que foram injustos, ou seja, né, essa classe de serviço que já tinha esse costume e essa fama, é interessante como é que João Batista não está dizendo assim, ó, sai desse mundo, para de trabalhar e se torne alguém dedicado, né? Não é esse o ponto. Não é esse o ponto, mas é ser cristão em qualquer contexto. E no contexto dos soldados também. A ninguém maltrateis. Ou seja, não pratiquem extorsão. E não, a ideia de maltratar é não façam as pessoas tremerem a partir de violência. Nem deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos,
Eu praticamente passei por todos os versos. Até o 18 eu achei que não ia dar. Mas o resumo talvez dessa obra, do terceiro domingo do Advento é: devemos viver, então, primeiro domingo, na expectativa do retorno de Jesus, constantemente em expectativa. Essa expectativa, inclusive, segundo domingo do Advento, nos leva a uma percepção clara de necessidade de arrependimento e constante. Até mesmo arrependimento de algo que você pensa que não é pecado, porque de alguma forma não é feio. Ou ninguém pode sondar o seu coração, mas lá no seu coração você está orgulhoso com aquilo. Se arrependa disso. Veja o seu irmão, na verdade, como maior e melhor do que você. Lembram-se do texto do lava-pés? Lembram-se, né? Que às vezes não é tão difícil nos propormos a lavar os pés dos outros. Mas para lavarmos os nossos próprios pés, nós... Não, irmão, não faz isso não. Nós temos que nos arrepender de não querer depender do Senhor, ou quando o Senhor usa ou quer usar outros irmãos para perceber o quanto nós podemos ser agraciados, sendo cuidados. É graça de Deus ser cuidado. É graça de Deus, não é vergonha. É graça, é experimentar graça. E quando você não permite que alguém cuide de você naquele momento específico em que o próprio Senhor tocou naquele coração ou naquele grupo, você tem que se arrepender disso também. E o terceiro, então, vivemos o Advento, vivemos essa expectativa, né, da volta de Jesus, sem se desconectar desse mundo. Sabendo que fomos tirados do império das trevas, colocados no reino do Filho do amor, para transbordar amor e justiça àqueles ao nosso redor.